Fala, fiel. O empate contra o Internacional deixou todo mundo com aquela sensação amarga, porque o Corinthians tinha o jogo na mão e deixou escapar nos instantes finais. E olha, não dá para falar desse confronto sem destacar 2 pontos: a arbitragem, que de novo foi protagonista, e as escolhas do técnico Dorival Júnior, que levantaram muita discussão entre os torcedores. Esse Corinthians x Inter foi daqueles jogos que mexem com o coração, porque tinha vitória encaminhada, mas acabou saindo só com 1 ponto. O que a gente viu no Beira-Rio foi um roteiro conhecido. O Corinthians faz um gol cedo, consegue controlar boa parte da partida, mas acaba sofrendo com erros individuais e com decisões polêmicas da arbitragem. E aqui é preciso ser claro, o Inter vive uma fase horrível, um dos piores momentos da temporada, e mesmo assim conseguiu arrancar um empate por conta de um pênalti no último lance. Isso dói, porque o Timão tinha tudo para sair de Porto Alegre com 3 pontos preciosos e acabou voltando apenas com 1. E o que falar do árbitro? Rodrigo Pereira de Lima conduziu o jogo de uma forma que deixou todo mundo indignado. Não é exagero dizer que ele parecia gostar de complicar, de aumentar a polêmica. O Corinthians já vinha de reclamações contra arbitragens anteriores, e mais uma vez a torcida sente que o time foi prejudicado. O problema é que essa não é uma questão exclusiva do Timão, a arbitragem brasileira como um todo está em um nível muito baixo, com uma interferência absurda do VAR em lances discutíveis. Parece que há sempre uma caça ao pênalti, como se todo jogo tivesse que terminar com polêmica, e isso destrói o ritmo e a confiança dos clubes. Mas não dá para colocar tudo na conta do apito, porque o Corinthians também colaborou para que o empate acontecesse. O Dorival entrou em campo com uma escalação que surpreendeu e deixou muita gente de cabelo em pé. Ele optou por uma formação que parecia mais um experimento do que um plano sólido, e mesmo que a explicação seja questão física, a sensação é de que o time poderia ter sido muito mais agressivo. O Inter estava fragilizado, sem confiança, vivendo um momento ruim, era a oportunidade perfeita para buscar uma vitória fora de casa. Ainda assim, o Corinthians começou bem. Logo no início, o Guinegão mostrou por que tem encantado a torcida. O garoto tem um início de carreira impressionante, daqueles que a gente olha e pensa, esse aí tem estrela. Em um cruzamento perfeito do Mateuzinho, ele apareceu nas costas da marcação e fez um gol de cabeça difícil, deslocando o goleiro Antony. Era o Corinthians abrindo o placar com apenas 10 minutos, em um jogo que parecia totalmente favorável. O Inter até tentou responder, mas a verdade é que não tinha força ofensiva, parecia um time sem ideias, sem criatividade. O primeiro tempo ainda poderia ter sido melhor para o Timão, porque em um lançamento espetacular de Breno Bidon, que aliás comandou o meio-campo, quase saiu o segundo gol. Esse moleque está evoluindo a cada partida, jogando com personalidade, chamando a responsabilidade, e isso é mérito do Dorival, que recuperou a confiança dele. Se o Corinthians tivesse aproveitado melhor as chances, o jogo poderia ter acabado ainda na etapa inicial. Só que o problema do Corinthians não está só em criar, está em sustentar. No segundo tempo, Dorival mexeu no time, colocou Bidu, Maicon, Romero e outros jogadores, mas as substituições não surtiram o efeito esperado. E aí entra a grande polêmica da noite, a presença do zagueiro Kaká. Não é de hoje que o torcedor perde a paciência com ele, porque sempre parece estar envolvido em lances que comprometem. O cara já tinha cartão no primeiro tempo, já transmitia insegurança, e mesmo assim foi mantido até o fim. Quando você tem jogadores como João Pedro Tioca disponíveis, fica difícil entender essa escolha. E, como já era de se esperar, no último lance, justamente ele estava envolvido na jogada decisiva. Uma disputa dentro da área com Bruno Henrique, aquele contato que acontece em praticamente todas as partidas, e o árbitro, com a ajuda do VAR, viu o pênalti. A torcida do Corinthians se revolta, e com razão, porque se for marcar todos esses toques, todo jogo teria 10 penalidades. Só que o problema é que o Kaká deu a brecha. Ele puxou a camisa, ele ofereceu a oportunidade perfeita para o juiz inventar. E contra o Corinthians, a gente sabe, parece que a chance de marcarem é ainda maior. Esse pênalti no apagar das luzes tirou a vitória e deixou um gosto amargo, porque não foi a primeira vez que o Timão deixou escapar um resultado contra o Inter nos minutos finais. No ano passado em Itaquera foi a mesma história,
e agora se repetiu em Porto Alegre. É a prova de que falta malícia, falta experiência para administrar esse tipo de situação. Não basta reclamar da arbitragem, é preciso também saber jogar até o apito final. O Internacional, por sua vez, fez muito pouco para merecer o empate. O time atravessa uma fase terrível, com jogadores sem confiança, meio-campo sem criatividade e um ataque que não consegue finalizar. Só conseguiu somar um ponto graças ao pênalti marcado no final, porque até então não tinha mostrado absolutamente nada. Isso aumenta ainda mais a frustração do corintiano, porque fica claro que a vitória era o resultado natural. O Corinthians terminou a rodada com 30 pontos, mantendo a 13ª colocação. Poderia ter subido 2 posições com a vitória, mas perdeu a chance. E o detalhe é que a distância para a zona de rebaixamento segue em 7 pontos, enquanto para o grupo dos 6 primeiros, que garante vaga na Libertadores, a diferença é de 10. Ou seja, o time continua naquela posição intermediária, sem se afastar totalmente do perigo e também sem encostar nos de cima. E agora vem a sequência decisiva, porque o Corinthians precisa reagir. Já são 3 jogos sem vitória e no sábado tem confronto importante na Neoquímica Arena, contra o Mirassol. É o tipo de jogo que não dá para desperdiçar, ainda mais depois de um empate doloroso como esse. A torcida espera a resposta imediata, espera que Dorival corrija as escolhas, porque o campeonato vai afunilando e não há mais espaço para vacilos. O que realmente deixa a torcida revoltada é a repetição dos erros. Quando o jogo está controlado, parece que o Corinthians não consegue matar a partida e sempre oferece espaço para que algo aconteça. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Internacional, e a sensação é de que o time ainda não aprendeu a lidar com momentos decisivos. Não basta só jogar bem por 60, 70 minutos, é preciso ter atenção até o último segundo. E quando se tem um jogador como o Kaká em campo, esse risco aumenta, porque qualquer vacilo vira combustível para a arbitragem encontrar uma brecha. E o Dorival precisa ser cobrado. Claro, ele acertou em várias coisas desde que chegou, recuperou jogadores como Bidon, deu oportunidades ao Guinegão, reorganizou o time em alguns setores, mas nesse jogo em especial suas escolhas custaram caro. A escalação parecia experimental demais para um confronto importante, e o pior, ele insistiu em manter quem não estava rendendo. Quando você entra em campo com uma formação que soa improvisada, corre o risco de ver tudo desandar. Contra um adversário em crise como o Inter, era a chance perfeita de se impor, mas o Corinthians acabou sendo cauteloso demais. O curioso é que mesmo com essa escalação confusa, o Timão tinha a vitória nas mãos. O Inter foi incapaz de criar chances claras. O time gaúcho vive um pesadelo, não consegue engrenar, não mostra evolução, e mesmo assim saiu de campo comemorando um empate como se fosse título. Isso mostra o quão mal está o Internacional, porque um ponto em casa, diante da própria torcida, foi tratado como alívio. Para o corintiano, a sensação é completamente oposta: raiva, frustração e um sentimento de que os 3 pontos foram roubados por uma combinação de más escolhas e arbitragem confusa. A questão do pênalti no final resume bem o futebol brasileiro atual. A interferência do VAR virou rotina, e muitas vezes parece que os árbitros procuram motivo para mudar o que aconteceu em campo. É câmera lenta, é linha traçada, é detalhe em cima de detalhe, e a essência do jogo vai se perdendo. O contato do Kaká com o Bruno Henrique, por exemplo, existe, mas não é o tipo de jogada que define uma partida. Só que quando o VAR chama, o árbitro dificilmente mantém a decisão original, e assim mais uma vez o Corinthians foi penalizado. Não é só contra o Timão que isso acontece, mas a frequência com que o time é envolvido em polêmicas aumenta a desconfiança da torcida. E não é de hoje que os jogadores se manifestam. Já houve protesto do elenco, do treinador e até de dirigentes que raramente dão declarações públicas. A paciência está no limite, porque parece que sempre há algo contra o Corinthians. Mas mesmo com todo esse cenário, não dá para ignorar que a equipe tem responsabilidade direta no empate. A escalação de um zagueiro inseguro, a insistência em jogadores que não conseguem render e a falta de frieza nos instantes finais são pontos que pesaram tanto quanto o apito do árbitro. Outro ponto que precisa ser falado é o rendimento de alguns jogadores do Inter, que mostram por que o time está nessa posição delicada. Alan Patrick, que já foi destaque,
vive uma fase de sono em campo, errando chances claras. Borré mal toca na bola, Romero improvisado não funciona, e o meio de campo não consegue marcar nem criar. Mesmo assim, foi justamente contra esse adversário frágil que o Corinthians não conseguiu confirmar a vitória. Isso deixa o empate ainda mais difícil de engolir, porque era a oportunidade de ganhar moral e subir na tabela. E aí vem a tabela para reforçar o peso desse resultado. O Corinthians se manteve na 13ª colocação, com 30 pontos. A vitória teria colocado o time em uma situação mais confortável, podendo até subir 2 posições. Mas com o empate, a distância para o Z4 continua perigosa, são apenas 7 pontos. Já em relação ao G6, que dá vaga na Libertadores, o abismo é de 10 pontos. Ou seja, o Corinthians segue preso no meio da tabela, sem conseguir deslanchar e também sem se afastar de vez do perigo. É aquela posição incômoda em que cada jogo vira uma final, porque qualquer tropeço pode aproximar o time da parte de baixo. O torcedor olha para frente e vê que não há muito tempo para lamentar. No sábado já tem jogo na Neoquímica Arena, contra o Mirassol, e esse é um duelo que precisa ser tratado como decisão. Depois de 3 partidas sem vencer, o Timão tem a obrigação de reagir em casa. A pressão vai estar lá, a arquibancada vai cobrar, e Dorival precisa mostrar que aprendeu com os erros. Não dá para repetir a mesma escalação improvisada, não dá para insistir em quem não tem condições de entregar, e principalmente não dá para deixar escapar pontos de novo. No fundo, o que ficou desse jogo foi um alerta. O Corinthians mostrou que pode ser competitivo mesmo com limitações, mas também escancarou que falta maturidade para fechar as partidas. O time jovem, cheio de garotos, precisa ganhar casca rapidamente, porque o campeonato não perdoa. E junto com isso, a comissão técnica precisa ter mais clareza nas escolhas. É compreensível querer rodar o elenco, dar descanso em uma maratona de jogos, mas algumas posições são cruciais, e quando se erra nelas, o preço vem alto. O caso do Kaká é o exemplo perfeito, foi um risco que explodiu na cara do Corinthians. O torcedor sai desse empate com 2 sensações ao mesmo tempo. De um lado, o orgulho de ver jovens como Bidon e Gui Negão assumindo protagonismo e mostrando qualidade. De outro, a raiva por ver um resultado escorrer pelas mãos em função de erros evitáveis. E essa mistura é o retrato da temporada do Corinthians até agora, lampejos de talento, mas também muitos vacilos que custam caro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece estar prestes a escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória recente. Em um discurso carregado de emoção, Osmar Stabile, figura conhecida nos bastidores do clube, anunciou algo que imediatamente agitou o mercado esportivo brasileiro, a maior venda de uma SAF do país envolvendo o Timão. Embora os detalhes exatos ainda sejam cercados de sigilo, a repercussão entre torcedores e especialistas já é intensa. Nos bastidores, comenta-se que negociações vêm se desenrolando há meses, envolvendo agentes internacionais e clubes de grande expressão na Europa, o que explicaria a magnitude da transação. Fontes próximas à diretoria confidenciaram que o anúncio feito por Stabile não foi apenas formalidade. É algo que muda o patamar do clube, possivelmente, do futebol brasileiro, teria dito, em tom que misturava orgulho e surpresa. Entre os corredores da sede alvinegra, o clima é de expectativa, funcionários, jogadores e até antigos ídolos comentam entre si sobre o impacto financeiro e esportivo dessa venda. Rumores indicam que o atleta envolvido possui grande destaque nacional, o que aumenta ainda mais a curiosidade sobre os valores e as condições do negócio. Enquanto a torcida se divide entre euforia e desconfiança, nas redes sociais, o burburinho é frenético. Hashtags sobre a suposta venda começam a subir, com torcedores especulando possíveis destinos e impactos para o elenco. Alguns cravam que o montante será suficiente para investimentos robustos em infraestrutura e contratação de reforços de peso, outros sugerem que o Corinthians pode adotar uma postura ainda mais ousada no mercado internacional. O que chama atenção, no entanto, não é apenas o valor envolvido, mas o momento escolhido para a revelação. Stabile, visivelmente emocionado, mencionou que se trata de uma oportunidade histórica, capaz de colocar o Corinthians em outro patamar dentro do cenário do futebol global.
Analistas esportivos já começam a discutir como essa movimentação pode influenciar o planejamento de outros clubes brasileiros, e se esta operação abre caminho para uma nova era de negociações milionárias entre SAFs no país. Enquanto a expectativa cresce, permanece o mistério: quem é o jogador? Para qual clube vai? E, mais importante, como essa venda impactará o futuro do Timão dentro e fora de campo? A única certeza até agora é que Osmar Stabile conseguiu, em poucas palavras, incendiar o mercado esportivo e colocar o Corinthians no centro de um dos rumores mais comentados do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!